Muito bem, meus amigos. Hoje, tema sério, hein? Hoje, tema sério, tema da pesada, ok? Tema caprichado. Vamos falar da responsabilidade civil do Estado. E já vou adiantando que a minha barra aqui de comentários do nosso chat não está funcionando. Isso tem acontecido no meu computador. Paciência, tá? Depois a gente vê como é que a gente faz aqui, mas a minha barrinha não está funcionando. Não tem problema. Amigos, o tema da responsabilidade civil do Estado é um tema clássico, é um tema obrigatório, especialmente nas provas de tribunais e tudo mais, certo? Como vai ser esse de um TJ Bahia, de qualquer outro tribunal, perfeito? Só que é um tema estático. É um tema que não sai do lugar, meus amigos. O tema sobre responsabilidade civil do Estado sofre uma inovação a cada década ou a cada 5 anos que muda alguma coisinha. E temos um único dispositivo em lei, que é justamente na Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º. Então, é uma matéria que não possui texto de lei, é uma matéria baseada principalmente nos elementos doutrinários e principalmente posições jurisprudenciais, certo? Então, meus caros, se você fizer uma prova com banca Sebrasp, você tem uma dificuldade maior, porque a Sebrasp gosta de perguntar conforme o tribunal. Então eles perguntam, conforme o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, se você fizer uma prova no Rio Grande do Sul. Conforme o Tribunal de Justiça da Bahia, se você fizer a prova na Bahia. Conforme o STF. E aí, se tivermos uma posição de um tribunal estadual que não coincida com a posição do STF, nas alternativas, vocês terão as duas. A do STF e a do tribunal específico sobre a pergunta. Quem não fizer uma atualização, quem não se preocupar em dar uma pesquisadinha naquilo que vamos falar agora, e eu vou te indicar o que você precisa verificar, tá? Verificar isso no tribunal local, e você for prestar um concurso de tribunal local, aí o risco é esse. Se for banca Sebrasp, mas só Sebrasp faz isso, só, tá? É a única banca que vocês podem usar qualquer impropério, qualquer palavrão para adjetivá-la, porque ela merece, porque é uma banca chata e difícil para dedéu, tá bom? Bom, responsabilidade civil do Estado. Vamos começar e eu vou agora pedir para o meu querido amigo Ramiro jogar a gente no Word. Aê, beleza. Olá, meus caros. Então, primeira coisa, eu preciso fechar esta bordinha aqui e nós vamos falar da responsabilidade civil do Estado. Bom, falar responsabilidade civil do Estado, senhores, significa, em primeiro lugar, que não se trata de responsabilidade criminal, nem responsabilidade administrativa de fins civis, como é o caso de uma improbidade, ok? E nem responsabilidade eleitoral ou contratual. Então, para todas essas outras circunstâncias que estão listadas nesse parágrafo, existirão outras regras. Pasmem, senhores, isso já é objeto de pergunta de prova. Já é.
nós temos prova que pergunta abertamente, né? O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, define as regras de responsabilidade do Estado, inclusive para fins penais, contratuais. Não, falso. Falso. O artigo, vamos lá? O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, trata da responsabilidade civil, que é a responsabilidade por danos e prejuízos causados a alguém. Legal? Então, cuidado com esta primeira parte, essa apresentação do tema, digamos assim. Por quê? Porque aqui vocês estão percebendo que já existe uma maldade que o examinador pode usar. Ele pode chegar para você e falar: estamos falando do artigo 37, parágrafo 6º, que rege a responsabilidade penal, civil, criminal. Não. É somente a responsabilidade civil, compreendida como o dever que alguém tem de reparar um dano ou um prejuízo que tenha causado a outro. Então, isso é responsabilidade civil. Legal? Bom, uma primeira parte sobre isso é uma parte histórica. Pasmem, até hoje perguntam. A fase histórica significa que atravessamos 3 grandes fases que definem a responsabilidade civil do Estado. A primeira fase, senhores, foi a chamada fase da irresponsabilidade. A fase da irresponsabilidade, amigos, ela corresponde ao período da Europa medieval, ao período que foi na Europa até aproximadamente o início do século XVIII. Então, até essa época, não era possível, não era viável alguém arguir que o Estado havia lhe causado danos e agora esse Estado deveria ressarcir os tais dos danos. Então, gente, nessa época se dizia isso. Você não pode invocar qualquer argumento ou justificativa para falar que o Estado lhe causou danos e, com isso, você precisa ser indenizado ou ressarcido. Não cabia, não existia isso. Joia? Daí fomos, obviamente, para a segunda fase, né, já que são 3, a segunda é a que vem na sequência, né, chamada de fase civilista. Esse período, senhores, da fase civilista, introduziu já uma responsabilidade civil do Estado. Só que introduziu uma regra que era a seguinte: o Estado passou a responder por danos que causa como um cidadão comum, entendeu? Então, é chamado de civilista e você pode fazer um gancho na sua memória, como um cidadão civil comum. Então, a responsabilidade do Estado, ela era subjetiva comum, certo? Logo, gente, se nós tivéssemos aqui uma vítima de um dano, ela tinha que provar o dano sofrido, o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do seu agressor, certo?
Além do dano e do nexo, ixi, ficou errado aqui, hein? É causalidade. Não leiam se você é menor de 18 anos. Pronto, agora eu corrigi, causalidade. Então, nós temos dano, nexo de causalidade, ilicitude da conduta e culpa lato sensu do agente que causou o dano, ou seja, dolo ou as formas de culpa civil que a gente conhece bem. Então, começamos com a fase da irresponsabilidade, período da Europa medieval até início do século XVIII. Obviamente que no Brasil não se chegou a falar propriamente dessa fase, ainda que tenhamos experimentado um período na história do Brasil no qual a coroa veio morar aqui, certo? Que coroa você está falando, professor? A Hebe Camargo? Não, falando assim, a coroa, o rei, ele veio morar aqui no Brasil, e obviamente é um período contemporâneo à fase da irresponsabilidade, e então muitos chegam a argumentar que enquanto a coroa residiu no Brasil, não havia a responsabilidade do Estado no direito brasileiro. Essa corrente, gente, apesar de ser baseada apenas em elementos históricos, ela é preponderante, tá? Então você anota aí que nós não tivemos uma fase da irresponsabilidade, porém, no período em que a coroa residiu no Brasil, aplicou-se a regra da irresponsabilidade. Professor, não fez sentido, uma frase não bateu com a outra. Claro que bateu. Enquanto a coroa residiu no Brasil, o Brasil não era o Brasil não era um país, era uma colônia. Lembra disso? O Brasil virou país quando a coroa foi embora e o Dom Pedro fez aquela cena que todo mundo conhece lá, né? Ele levantou a espada, gritou, o cavalo dele empinou, aquela coisa toda, né? Então, meus amigos, cuidado com essa sutileza. Na história jurídica do Brasil, não houve fase da irresponsabilidade para a corrente amplamente majoritária. Porém, no período em que a coroa residiu no Brasil, certo? No qual o Brasil ainda era uma mera colônia, nós tínhamos a regra da irresponsabilidade. Depois disso, a coroa indo embora, decretando independência, a primeira Constituição do Império, já passamos a ter a responsabilidade civilista em evolução aqui no nosso direito brasileiro. Porém, senhores, nenhuma das duas é satisfatória. Então, hoje, estamos vivendo a terceira fase, que é a fase chamada de publicista. A fase publicista é a fase atual e do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ok? Então, hoje, vivemos a chamada fase publicista. Quando a gente fala de fase publicista, senhores, nós estamos aqui partindo de alguns pressupostos. Então, nessa fase, é que eu preciso baixar agora o texto. Como é que abaixa isso daqui, professor? Aqui, ó. Põe. Então, nessa fase, o Estado é compreendido como poder público e o cidadão é a parte hipossuficiente da relação. Ok? Então, ela é chamada de publicista porque ela parte do pressuposto que o Estado é o poder público. O Estado é muito mais forte do que o cidadão. E aí, por conta disso, né, o cidadão, o particular, é compreendido como sendo a parte hipossuficiente dessa relação.
Legal? Na fase publicista, foram desenvolvidos, no mínimo, 3 teorias importantes e que vigoram concomitantemente. Então, agora, o que nós temos que fazer, senhores, é entender o nome da teoria, os seus detalhes e quando que nós vamos empregar essa tal dessa teoria. Vamos lá? A primeira teoria, que eu vou colocar letra A, é a teoria do risco administrativo. Amigos, teoria do risco administrativo é a regra geral da responsabilidade civil do Estado. Joia? É a regra geral. Quando o Estado, e ficou tudo junto, quando o Estado e ou seus agentes causarem dano a alguém ao praticarem um ato ou executarem uma ordem ou uma decisão. Então, aqui a gente fala que é uma responsabilidade civil baseada em um agir, em uma ação. Às vezes aparece como conduta positiva. Legal? Então, veja, repetindo, responsabilidade civil do Estado, gente, representa o dever do Estado ressarcir, reparar danos que ele tenha causado a alguém. A Constituição é o único dispositivo que nós temos que trata de uma maneira institucional sobre esse tema. E está no artigo 37, parágrafo 6º. As bancas vão sacanear falando que o artigo 37, parágrafo 6º, rege toda a responsabilidade do Estado, incluindo criminal, civil, administrativa, eleitoral, política. Falso. O artigo 37, parágrafo 6º, vai reger a responsabilidade civil extracontratual, ou seja, apenas o dever de reparar danos que o Estado possa ter causado a alguém. Quando a gente fala disso, algumas bancas chatas ainda perguntam sobre a evolução histórica. E aí nós temos uma primeira fase super antiga do período da Europa medieval até o início do século XVIII, que fala da irresponsabilidade do Estado. Então, não era possível você alegar que você havia sofrido um dano causado pelo Estado. Não se admitia em hipótese alguma. Depois disso, senhores, com a introdução, né, ali da Revolução Francesa, do Iluminismo francês, e o modelo weberiano burocrático de administração na Inglaterra e nos Estados Unidos, surgiu finalmente a fase civilista. A fase civilista fala que o Estado foi equiparado a um cidadão, a um civil, a um particular qualquer. Então, o Estado também poderia ser responsabilizado agora, só que nas mesmas regras que você usa para poder processar alguém. Então, você tem que provar dano, nexo, culpa lato sensu, ilicitude e o raio que o parta. É muito difícil litigar contra o Estado, né? Por isso que evoluiu para uma terceira fase histórica, que é a fase publicista, e é nessa que nós estamos vivendo e inseridos no momento atual. É na fase publicista, ok? Bom, essa fase publicista, senhores, hoje ela está constituída, ela está baseada em, no mínimo, 3 teorias importantes
cobradas em prova. A primeira teoria é essa, a teoria do risco administrativo. Essa é a regra geral. Regra geral. Portanto, se alguém sofrer um dano causado por um agente público ou pelo Estado, vai brigar, vai litigar baseado nesta regra, na regra do risco administrativo. Bora completar o nosso quadrinho aqui? Então, aqui, senhores, olha lá, a vítima do dano deve provar o quê, senhores? Aqui a vítima do dano deve provar o dano sofrido, obviamente, né? E o nexo causal apenas. Dano e nexo causal. Então, veja, gente, pense comigo. Provar um dano, provar que o seu carro está todo destruído, isso é uma coisa objetiva ou subjetiva? Isso é objetivo, né? Não depende de interpretação. Você olha o carro arrebentado. E o nexo causal. Você vê ali uma viatura da polícia colidindo com o carro do cara. Isso é outra coisa objetiva. Então, a vítima possui como ônus de prova apenas elementos objetivos. Por isso que a gente fala que é uma responsabilidade objetiva do Estado, entendeu? Ela é uma responsabilidade objetiva. A vítima prova só isso. Como é que fica, senhores, o elemento culpa no sentido lato, né? Lato sensu, culpa civil, né? Culpa civil a gente fala dolo ou culpa, tanto faz. Então, o elemento culpa ele é presumido contra o Estado. Ainda que o Estado esteja sendo cobrado por algo que seu agente público fez. Porque isso é o que está lá no artigo 37, parágrafo 6º. Cabe ao Estado responder pelos danos que ele causa ou que seus agentes públicos nessa qualidade causarem. Então, é o Estado que responde. Logo, o elemento culpa, ele é presumido. Ele é presumido, tá bom? Só que lembre-se, senhores, é uma presunção juris tantum. O que quer dizer isso, amigos? É uma presunção relativa. Então, ela inverte o ônus da prova. Entendeu? Então, se o Estado, amigos, quiser falar que ele nada fez, cabe a ele provar que ele não tem culpa. A culpa é presumida. Captou? Professor, então, se a culpa é presumida, significa dizer que o Estado vai ter meios de defesa tarifados, ou seja, meios de defesa previamente estabelecidos? É isso aí. E é o que vamos colocar juntos agora. O Estado ele só se defende nesses casos, meus amigos, mediante o quê? Ele só se defende nesses casos mediante, em primeiro lugar, o dano decorreu de culpa. Ele decorreu de culpa exclusiva da. Ixi, olha lá, ficou tudo errado. Eu queria colocar o exclusivo em maiúsculo. Isso que dá quando a gente não é craque na escrita. Pronto. O Estado vai provar que o dano decorreu de culpa exclusiva da vítima. Legal? Aí você vai pensar comigo, professor, mas dano de culpa exclusiva da vítima?
Mas e no caso da chamada culpa concorrente? O Código Civil diz que na culpa concorrente cada um arca com o seu. E aqui o Estado vai se excluir somente se ele provar que a culpa é exclusiva da vítima, né? O que acontece no caso de culpa concorrente? Entre o Estado e a vítima, senhores. No caso da culpa concorrente entre o Estado e a vítima, haverá mera atenuação da responsabilidade do Estado, gente. Não vai haver compensação. Se você quiser, escreva aí que não haverá compensação de culpas, como costuma acontecer no direito civil, tá? Código Civil é claro. Quando as duas partes agirem com culpa, haverá compensação e cada um paga o seu. Aqui não. Aqui, se houver culpa concorrente, mesmo assim o Estado responde de maneira atenuada, porém continua a responder. Joia? A segunda forma de defesa do Estado é o Estado conseguir provar. Só baixar o nosso texto aqui para a gente conseguir ir lendo junto, né? Se o Estado conseguir provar que o dano decorreu de caso fortuito ou força maior. Então, se o dano decorreu de caso fortuito ou de força maior, aí ele também consegue se livrar, ele consegue deixar de ser responsabilizado. Mas repara que é o Estado que tem que provar. Show? A terceira hipótese é o a culpa é de terceiro e o Estado ou seu agente foi envolvido sem ter culpa e sem ter como resistir. Isso aqui às vezes aparece nas provas como fato de terceiro. Professor, coloca um exemplo aí. Eu vou falar e você vai escrever com suas palavras, tá? Viatura da polícia parada na rua. Vem um caminhão em alta velocidade, colide de maneira tão brutal na viatura que arremessa a viatura sobre pedestres que estavam na calçada. Pelo fato de ser viatura da polícia, é o Estado que paga? Não. Por quê? Porque o veículo da polícia, ele foi mero elemento material. A culpa é toda do caminhão e da empresa do caminhão. Eles que colidiram e arremessaram a viatura. Captou? E existe ainda uma quarta forma, que é o famigerado fato do príncipe. Fato do príncipe não é uma forma de excluir, é uma forma de justificar e perdoar a conduta. Por quê? Porque fato do príncipe são os atos gerais de ordens, vedações ou obrigações que o Estado decreta sobre todos ou uma coletividade indivisível de pessoas, porém
para proteger direitos ou interesses públicos maiores. Exemplo fundamental para as provas: pandemia. Empresas que faliram durante a pandemia, porque o Estado proibiu as pessoas de circularem nas ruas. Essas empresas devem ser indenizadas pelo Estado? Pense você, por exemplo, num lava-rápido de veículos. Será que eles faliram? Faliram todos. Faliram todos. Lavanderia de rua, foi tudo pro brejo. Tudo pro brejo. Por quê? Porque se as pessoas não podem sair de casa, elas não podem usar. Se elas não podem usar, babau, já era, né? Então, meus amigos, o que nós temos aqui são estas regras, estas situações em que o Estado decreta um comando geral. Aí, gente, presta atenção agora aqui, que eu vou trazer para vocês um caso peculiar, tá? Para fazer uma reforma no sistema de águas, o Estado coloca todo um bairro em restrição de abastecimento de água. Ele corta a água do bairro inteiro, por causa de uma obra. Enquanto o Estado estiver fazendo a obra e assim estiver justificado, se alguém tiver dano, prejuízo ou falir, não pode reclamar, é fato do príncipe. Porém, meus caros, a obra devia durar 3 semanas. Já passamos de 2 meses e o bairro inteiro está sem água. O que está sendo violado agora? Princípio da razoabilidade, tá? Então, coloque no seu caderno que o fato do príncipe justifica as atitudes e exclui a responsabilidade do Estado enquanto for proporcional e razoável. Quando deixar de ser proporcional ou deixar de ser razoável, aí o fato do príncipe não vai mais defender, não vai mais tutelar, não vai mais isentar o Estado de responder. Captou? Mas tudo isso é a nossa primeira teoria, que é a teoria do risco administrativo. Vamos lá? Na sequência, a próxima teoria, que faz parte, né, da fase publicista, é a teoria da culpa anônima. Opa, faltou um espacinho aqui. Teoria da culpa anônima ou da falta do serviço. Essa daqui, senhores, ela é baseada vou dizer a palavra culpa, vai. Ela é baseada na falta de um serviço pelo Estado ou na sua prestação ineficiente. Então, enquanto que a teoria do risco administrativo é baseada na ação, no fazer, essa daqui ela é baseada em uma omissão, um não fazer. Mas, meus amigos, pensem comigo, alguém pode ser responsabilizado por mera omissão? É possível isso? Claro que não, né? Porque se pudesse, estava todo mundo preso. Como assim, professor? Eu não estou entendendo esse seu papinho. Seguinte, gente, vem cá. Não interessa onde você mora aqui no Brasil, em que cidade, que bairro, não interessa. Eu tenho certeza que na distância de até 5 quilômetros da sua casa, tem algum morador de rua, tem algum animal de rua nesse momento, passando severa restrição ou dificuldade, e é capaz que esse morador de rua ou esse animal de rua morra, ainda hoje. O que você está fazendo em função disso? Nada. Você está sentado assistindo uma aula. Se essa pessoa de rua, se esse animal de rua morrerem, você vai responder por homicídio? Claro que não. Por quê?
Porque apesar da nossa omissão, nós estamos numa circunstância que nós não temos o dever de agir. Logo, gente, omissão simples, como regra, não responsabiliza as pessoas. O que responsabiliza é o seguinte, coloque aí. Tem que ser uma omissão qualificada pelo descumprimento de um dever de agir. Esse dever de agir pode decorrer de lei, então tem lei que diz, obrigado, né? Então você sofreu um acidente, você ligou no corpo de bombeiros, o resgate chegou até você, só que está sendo final do campeonato. Aí o pessoal do resgate olhou para você e falou assim, brother, lamento, mas eu vou no boteco ali ver o fim do jogo. Aí os caras vão lá ver o fim do jogo. Quando eles voltam, em virtude do acidente, a sua perna gangrenou, você vai ter que ter a perna amputada agora. O Estado vai responder? Claro que vai. Porque o resgate pode deixar de atender a pessoa se tem meios de você não pode, está em texto de lei isso, legal? Então, ou em decorrência de lei, ou quando houver a figura do garantidor legal. Ou seja, gente, né, quando o Estado estiver numa condição que ele está obrigado a garantir, certo? Nesse caso, senhores, a coisa está um pouquinho mais complexa. Olha só. No caso da teoria da responsabilidade civil do Estado por sua falta ou omissão, você tem que observar o seguinte, ó. Como regra geral, continua a ser responsabilidade, peraí que faltou aqui, ó, continua a ser responsabilidade objetiva como na teoria do risco administrativo que está aqui acima, né? E com os mesmos meios de defesa para o Estado. Então, aqui, meus caros, eles, né, hoje a jurisprudência está bastante assentada desta forma. Tá? Escrevi 2 vezes a palavra objetiva, por isso que está riscadinho. Então, STF, STJ, tribunais em geral, mesmo na omissão, a responsabilidade do Estado é objetiva. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, não faz ressalvas. Porém, você tem que observar o seguinte. Salvo quando a vítima narrar a conduta culposa do agente público, e atribuir o dano que ele sofreu, né, a essa conduta. Nesse caso, ainda, só baixar aqui o texto para a gente, então, quando a vítima fizer isso, ainda haverá se provar o dano, o nexo causal e a culpa do agente público. Entendeu? Aí aqui ainda tem esse, quer dizer, se alguém fizer dessa forma, aí os danos por omissão, atribuindo-se a uma conduta culposa de um agente público, aí aqui poderemos ter uma responsabilidade do tipo subjetiva.
Nesse caso, passa a ser uma responsabilidade subjetiva, tá? Subjetiva e o Estado ou seu agente, eles vão poder se defender por qualquer forma. Não são apenas aquelas 4 formas que nós vimos na teoria do risco administrativo. Não. Aqui poderá ser, né, o Estado, os seus agentes poderão usar qualquer argumento. Legal? Qualquer. A terceira teoria, senhores, é a teoria do risco integral. A teoria do risco integral, senhores, é uma das mais controvertidas da atualidade, tá? Há quem diga, quando eu digo há quem diga é na doutrina, tá? Há quem diga que não existe. Paciência. Esses daí, você tem que saber que tem gente que diz que não existe. Mas, para STF, STJ e tribunais em geral, existe e ela está regulada pela Constituição Federal de 88, certo? Quando que você aplica a teoria do risco integral? São 2 os casos clássicos de emprego dessa teoria. Então, é uma teoria que possui um uso bastante restrito. O uso está preso, está vinculado a alguns poucos fatos e circunstâncias, certo? O primeiro deles, meus amigos, vai ser o seguinte: vão dizer que se aplica essa teoria no caso de danos e acidentes radioativos e nucleares, ok? Esse é o mais clássico de todos. E nós temos também, né, segundo a parcela amplamente majoritária, um segundo emprego que é chamados atos de terrorismo contra a aviação civil. Você tem memória para lembrar o chamado 11 de setembro? Você lembra que um barbudo com um complexo de tatu, que morava no buraco, né, sequestrou uns aviões dos Estados Unidos, jogou nas Torres Gêmeas, matou um monte de gente e mudou tudo na história da humanidade? Então, se aconteceu uma loucura daquelas no Brasil, a nossa teoria diz que a culpa é do Estado. Certo? Por quê? Porque é um ato de terrorismo usando aviões de aviação civil. Tranquilos? Nesse caso, senhores, olha que interessante. Nessa teoria, tem que provar, senhores, apenas o dano qualificado a uma dessas 2 hipóteses. Só dano. Não precisa provar nexo de causalidade, nem culpa de ninguém, nem ilicitude. Basta provar o, o dano que esteja qualificado a uma dessas 2 hipóteses. E quais são os meios de defesa do Estado, hein? Quais são os meios que o Estado tem para se defender, gente? Não há. Não há. Então,
Se ficar provado dano qualificado a uma destas duas circunstâncias ou hipóteses, não há o que se falar sobre meios de defesa do Estado. Legal? Então, quando a gente falar da chamada fase publicista, é a fase que estamos vivendo hoje. A fase publicista, ela é instruída, organizada por algumas teorias, 3 delas são consagradas e você precisa conhecer para sua prova: risco administrativo, culpa anônima e risco integral. Legal? Agora, o que é que nós temos aí de algumas novidades um pouco mais recentes? Vamos lá, gente. Então, a primeira novidade que nós temos vem daquela gafieira mal frequentada chamada STF. Aquele boteco de beira de estrada, né, que o pessoal risca a faca no chão e lava a honra com sangue. Olha lá, o STF falou o seguinte, gente, ele falou o seguinte, tá? Que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88, ele rege a responsabilidade do Estado e de quem estiver no exercício de atribuições públicas. Nesses casos, a vítima do dano não precisa ser usuária do serviço, hein? Não precisa ser usuária do serviço. Não precisa, tá? Basta que a causa do dano decorra da exploração do serviço ou atribuição pública. Basta que o dano decorra do exercício ou execução do exercício ou atribuição pública. Legal? Basta isso. Sabe quais são os exemplos mais importantes aqui? Olha lá. Exemplos de jurisprudências que já foram trazidas para as provas. O primeiro exemplo é o pedestre que foi atingido por um pneu se soltou de um ônibus o pneu que se soltou de um ônibus de uma concessionária de serviços públicos, o caso é concreto, é triste, é trágico, né? O pneu, você sabe que às vezes isso acontece com caminhões e ônibus, aquele pneu ele estourou, soltou aquela borracha e acertou em cheio a cabeça de um pedestre. O pedestre não era usuário do serviço do ônibus, não era. Ele morreu em virtude disso. O ônibus estava fazendo o quê? Estava prestando serviços públicos. Então, o ônibus vai responder pela teoria do risco administrativo e ponto final. Entendeu? Foi aplicado. Outro exemplo é o seguinte, gente. Pedestre atingido pela fiação elétrica dos postes. Ele está usando energia naquela hora para alguma coisa? Está nada, ele está passeando. Esse caso é mais triste ainda. Eram 2 casais jovens de amigos, estavam indo jantar, estava começando a garoar, e os 4 pararam em uma esquina para esperar o farol para atravessar. Um dos caras apoiou a mão
no poste do semáforo, do farol, que é de metal. E aquele poste estava com fiação desencapada interna. O cara apoiou a mão, tomou um choque e morreu na hora, gente, com 20 anos de idade. Nesses casos, o que acontece? Em ambos os casos, o prestador do serviço público ele respondeu conforme a teoria do risco administrativo. Ele respondeu conforme a teoria do risco administrativo. Joia? E um último detalhezinho aqui, senhores, que é a questão a responsabilidade do agente público. Como é que fica isso, gente? Afinal de contas, você, lendo essa aula, já começou a pensar, mas eu quero mesmo prestar serviço, prestar concurso, porque eu vou acabar respondendo aí, estou vendo que o negócio é complicado. Bom, primeira coisa, gente, vamos lá. Primeira coisa. Agente público, quando estiver no Quando ele estiver no estrito cumprimento do dever, ele é o quê, gente? Ele é impessoal. E quem responde é o Estado. Legal? Então, primeira coisa sobre a responsabilidade do agente público, tá? Primeira coisa, se ele estiver no estrito cumprimento do dever, não é ele que responde. Que no estrito cumprimento do dever, ele é impessoal. Quem vai ter que responder é o Estado. Segunda coisa, gente. Quando ele agir com dolo ou culpa, ele pode ser olha que importante isso aqui, ele pode ser responsabilizado, porém na condição de pessoa natural. Então, nesse caso, ele responde conforme Código Civil, gente. Ele responde com responsabilidade subjetiva comum do Código Civil. Não tem conversa aqui. Ele pode responder? Pode. Ele pode. Agora, amigos, como é que anda a jurisprudência da gafieira? Como é que STF e STJ andam falando sobre essa questão? Veja, até pouco tempo atrás, estava consagrada a posição de que a vítima do dano poderia escolher se ela queria processar o agente ou se ela preferiria processar o Estado, né? Só que agora, senhores, né? Hoje há uma tendência por não se admitir o processo diretamente contra o agente público. Então, hoje, os tribunais estão restringindo essas possibilidades e dizendo o seguinte: se causou dano no exercício da função ou decorrente dela, deve-se processar o Estado, ok? E depois o Estado pode entrar contra seu agente público
Buscando o quê, senhores? Ele pode depois entrar contra o seu agente público para buscar o ressarcimento. Joia? Agora, quando o agente público causa danos fora do exercício da função, nesse caso específico, ainda se admite processar diretamente o agente. Legal? Por fim, senhores, a prescrição que a gente sabe é a prescrição geral, que está lá, né, em decorrência da Lei do Processo Administrativo Federal e algumas regulamentações. A prescrição para o pedido indenizatório se dá em 5 anos. Perfeito? Prescrição geral, ela ocorre em 5 anos. E como é que se dá o pagamento, hein? O pagamento, na verdade, o processamento e o pagamento serão feitos conforme o artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, quando de grande valor, será por precatório. Quando de pequeno valor, e aí esse pequeno valor você tem que saber, né? São 60 salários. 60 salários mínimos na esfera federal. Esferas estadual e municipal podem definir os próprios, ou seguem a regra constitucional, estadual 40 salários mínimos e municipal 30 salários mínimos. E, nesse caso, serão pagos. Será, né? Será pago em dinheiro através de RPV. Que significa o que RPV, meus amigos? Significa requisitório de pequeno valor. Implica, sabe no quê? Implica na transferência bancária do dinheiro em até 60 dias, quando tiver ocorrido o trânsito em julgado. Legal? Então, deixa eu agora fazer aquele flashback com vocês para ver se a gente trabalhou o tema da responsabilidade civil do jeito que a gente precisa para vocês arrebentarem na prova, acertarem aquelas que são de acerto obrigatório e também acertarem aquelas que quase todo mundo erra. Primeira coisa que eu falei para vocês é o que é essa responsabilidade civil e ao que ela está aplicada. Depois, algumas bancas bem chatas ainda falam da parte histórica, então eu fiz um resuminho da parte histórica, do que você tem que saber com destaque, e agora, na fase que estamos vivendo, que é a teoria publicista, né? A fase publicista, perdão, quais são as 3 teorias que instruem, que constituem a fase publicista. Lembrando que a teoria do risco integral é uma que é mais controvertida, mas ela está aí, tá? Não tem o que fazer. O STF vem falando sobre a questão da responsabilidade do Estado no exercício das atribuições por particulares. E nós temos um entendimento. Eu coloquei 2 casos simbólicos importantíssimos de julgados verídicos, ok? E agora, no finzinho, debatemos também a questão da responsabilidade civil do agente público e a questão, né, do prazo
Beleza, meus amigos? Beleza, Ramiro, meu amigo? Olha lá. Então, agora você me dê atenção aqui que eu vou te explicar como é que a gente arremata esse estudo, senhores. Olha só. Vocês vão ler o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Vocês, depois disso, vão lá na nossa página do Que Concursos, vão abrir a pesquisa de questões de responsabilidade civil do Estado em concursos de nível superior em carreiras de tribunais. E vão rachar de fazer exercícios, e vocês vão perceber que praticamente todas as questões vão estar voltadas a esse nosso trabalhinho que fizemos nesse resumo juntos. Belezura? Então, com isso, meus caros, eu espero ter ajudado todos vocês. Vamos ter todo esse texto disponível para vocês baixarem aqui do lado, mas o mais importante é leiam, imprimam, leiam e releiam esse texto, ou, para quem foi anotando junto, o seu material, e ao fazer as questões lá na nossa plataforma do QC, vocês talvez enfrentem um detalhe, uma vírgula, um jeito diferente de perguntar ou falar algo. Daí você transporta da pergunta para o seu resumo. Porque do jeito que nós fizemos aqui, não dá para errar, hein? Está garantido o ponto se vier uma questão sobre responsabilidade civil do Estado. Valeu, pessoal? Caprichem nos estudos. Se tiverem dúvidas, dores ou queixas, opa, tá aqui, ó. Me mande mensagem no Insta, eu respondo todo mundo. Às vezes demora alguns dias, né, porque eu recebo muita coisa, mas eu respondo todo mundo, eu te garanto. Valeu? Bons estudos, caprichem e arrebentem na prova. Beijos e fiquem com Deus, gente. Tchau.